Oi pessoal, tudo bem? É um prazer reencontrá-los, né? Eu sou o Leandro Bortoleto, professor de Direito Administrativo do Eu Vou Passar, e nosso motivo do encontro agora é um curso de questões direcionadas para a banca VUNESP, né? De Direito Administrativo. Então a ideia desse curso é abordar alguns temas do direito administrativo sob a ótica da VUNESP, né, que é uma banca que faz os concursos, assim, em sua maioria no estado de São Paulo, mas também ela está ampliando aí sua atuação, fazendo concursos da Polícia Civil do Ceará, por exemplo, faz alguns concursos, juiz de direito do Rio de Janeiro. Ela já fez, assim, alguns outros estados também, né, mas assim, é uma banca que, ela por característica, vocês perceberão, em comparação com o ESAF, com a Carlos Chagas recentemente, né, que mudou um pouco seu perfil aí, é uma banca que as questões objetivas elas são questões um pouco menos pesadas, menos complexas, as questões pouco mais tranquilas assim, né? Mas isso não significa que na prova você consiga falar, olha, eu vou passar fácil porque a VUNESP está fazendo concurso, sabe? Que concurso, a concorrência é o que acaba também fazendo. Se a prova for muito fácil, o nível de acerto tem que ser muito alto, né? Mas e vai ser importante pelo seguinte, então eu vou tentar, conforme as questões, relembrar aí alguns conceitos principais e tentar mostrar para vocês por que está certa aquela questão, né? E eventualmente por que determinada alternativa que eu considerar relevante está errada, né? Então, essa é a expectativa aí, espero que vocês gostem, depois vocês vão me dizer aí. Aliás, vocês podem fazer contato comigo pelo meu site, www.leandrobortoleto.com.br, pelo Facebook, Leandro Bortoleto, pelo Twitter, @profbortoleto, né? E também pelo e-mail, aqui no Eu Vou Passar, leandrobortoleto@euvoupassar.com.br. Tudo bem? Bom, eu também gostaria de aproveitar o ensejo e apresentar para vocês o meu livro de teoria. É um livro de direito administrativo, né? Está indo para a 4ª edição agora, pela editora Juspodium. Ele saiu pela coleção Tribunais, da editora Juspodium. Ele abrange todos os tópicos que você precisa, todos os tópicos do seu edital tem aqui de teoria, né? Ele tem quase 700 páginas aqui, então é uma forma bem didática, bastante quadros e tabelas, quadros sinóticos, tabelas para facilitar o estudo aí, né? E as questões, ele tem questões comentadas, as questões são direcionadas para os concursos de analista dos tribunais, então por isso as questões são de analista, mas o conteúdo teórico dele dá para você aproveitar aí para seus outros concursos também. Então fica a sugestão aí para você aprofundar, para você aprimorar seus estudos aí, tá bom? Então vamos lá. Chega de conversa e vamos trabalhar, não é? Então vamos. Curso de questões VUNESP. Vocês não vão mais ter problema com o VUNESP, vão gabaritar a VUNESP, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, sobre essa parte, introdução aí ao direito administrativo, são as questõezinhas aí sobre aquela parte inicial do conceito do direito administrativo, né? Preciso relembrar essa parte aí. Vamos ter o seguinte, o conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do direito administrativo: A, jurisprudência; B, os costumes; C, os princípios gerais de direito; D, a lei em sentido amplo; E, a doutrina. Bom, essa é a leitura. Então, assim, eu vou fazer dessa maneira em todas as questões. Primeiro a gente dá uma lidinha na questão para você se situar e agora você escolhe qual que é a alternativa correta, né? Então, dessas daqui, o que a gente tem? Você vê que no enunciado,
ele não... A gente tem duas informações nessa questão, precisa separar. Ó. Aquela parte ele não está fazendo nenhum questionamento a respeito. Essa parte aqui ele já trouxe uma definição à banca. Ó. O que é o direito administrativo? É o conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Ele está dizendo assim, aqui ele não está te questionando. A dúvida, a questão é sobre fonte. Mas já aproveita para você lembrar o que é o direito administrativo. É isso, é um ramo do direito que se dedica, né, a regular o quê? A administração pública e a atividade administrativa. Por isso que isso é o conjunto de normas que regula a administração pública, né, e a atividade administrativa. Por isso que regula os órgãos públicos, os agentes públicos, e as atividades públicas que têm como objetivo fazer o quê? Realizar concreta, direta e imediatamente a finalidade pública. Tá? E o direito administrativo, ele é regido por um regime específico, que é o regime jurídico administrativo, que nós vamos ver daqui a pouquinho em princípios. Mas você já lembra que o direito administrativo então, tem essas peculiaridades, temos normas específicas que são aplicadas aí e não vamos usar lá o Código Civil, a regra, né? Nós não vamos buscar normas, tem normatização específica, né? Que é um ramo do direito público. Em relação às fontes, né? Quais são as fontes do direito administrativo? Lembrar que fonte, né? Você lembra de fonte, você lembra daquela pracinha que você ia lá, aí tinha aquela fonte lá no meio, que saía aquela, professor, ou fonte do rio, né? A ideia é a mesma. Por quê? A fonte em direito que se fala é de onde emanam as normas jurídicas. Essa é de onde surgem. Essa é a ideia. Então, no caso do direito administrativo, ele ainda tem uma especificidade. Lembra que o direito administrativo é um ramo relativamente recente, né, que é apontada a origem dele por conta da época da Revolução Francesa, né, e ele não é um direito totalmente codificado como a gente tem com os outros ramos. Ao direito civil, você tem um Código Civil que trata da matéria em inúmeros artigos, né, o Código de Processo Civil. O direito administrativo não existe um código administrativo assim amplo tratando de todos os temas. O direito administrativo é uma matéria de construção dogmática, uma construção doutrinária e jurisprudencial. Então, muito do que se tem em direito administrativo, você não tem lei tratando, mas você tem a doutrina abordando o tema, você tem julgados tratando do tema e que essas fontes são, sim, aproveitáveis para a gente entender o direito administrativo, né? E aí o que nós temos? Quais são essas fontes do direito administrativo? Se a gente pegar aqui por essa questão, a jurisprudência ela é fonte do direito administrativo? Sim. A questão que ele não está te perguntando o que é fonte e o que não é fonte, ele está te perguntando o que é fonte primária. Né? E aí, a fonte primária que a gente tem, gente, qual que é? A lei. Fonte primária do direito administrativo é a lei. Só que a questão que ainda vem é o seguinte, o que se entende por lei? Essa fonte primária, a lei no direito administrativo, é só a lei em sentido estrito, aquela lei ordinária, a lei complementar? Não. Fonte primária em direito administrativo é a lei em sentido amplo. O que isso quer dizer, gente? Por conta do princípio da legalidade, inclusive no direito administrativo, que é aquele que a administração, por ele, a administração deve atuar de acordo com a lei. Esse de acordo com a lei, na verdade, hoje, na atualidade, você tem que entender de acordo com o direito. Por quê? Ampliou-se o conteúdo do princípio da legalidade. Por isso que alguns até o chamam de princípio da juridicidade. Quer dizer o quê? Eu não posso só olhar a lei em sentido estrito. Não é só a lei em sentido estrito. Lei em sentido amplo eu tenho o quê? Constituição Federal. Eu tenho os atos ou demais atos emanados pelo Legislativo, decretos, também atos administrativos de efeito normativo. Então, a lei em sentido amplo precisa ficar bem claro que é
sentido direito. E não pode se esquecer de um ponto importante, que depois até vou falar mais, mas que hoje os princípios da administração pública, constitucionais da administração pública, também são considerados normas. Então, por isso que a fonte primária do direito é a lei. Ah, é a lei? É, mas é a lei em sentido amplo. Por isso que até foi colocado isso na alternativa D. Então, essa é a alternativa correta, a D. Fonte primária do direito administrativo, lei em sentido amplo. Não que os outros não sejam, doutrina é fonte, jurisprudência é fonte, inclusive hoje com as súmulas vinculantes, não é mais só de caráter orientativo, né? Você tem, então, alguns julgados, que são as súmulas que se transformam em súmula vinculante, que, na verdade, assim, eles servem de parâmetro para que possa fazer a proposta e aprovar a súmula vinculante. Aí, aprovada a súmula vinculante, ela vincula, aquilo é obrigatório para a administração pública, né? Costumes, há uma divergência na doutrina nesse aqui. Parte admite como fonte, parte não. Por isso que até mesmo em concurso eles costumam não questionar com o costume em si por conta dessa divergência. Né? Princípios são também fontes, né? Os princípios gerais nem estamos falando dos princípios constitucionais da administração pública. Os princípios gerais de direito, por exemplo, a vedação, o enriquecimento ilícito, né? Os princípios gerais também constituem fonte, né? Até porque eles são criação da doutrina. Tá? Então, assim, nessa primeira questão fica aí a alternativa correta, a alternativa D. Então, lembra, sempre que falar em fonte do direito, lembra a lei, mas a lei em sentido amplo. Não é só a lei ordinária, complementar, a Constituição Federal, emenda à Constituição, né? E os demais atos normativos que o Legislativo também produz lá. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda aí. Segunda questão fala o seguinte, também caiu para delegado de polícia aí em São Paulo, né? A administração pública, em sentido objetivo, material ou funcional, designa os entes que exercem a atividade administrativa. B, em sentido amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. C, em sentido estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos subordinados e dependentes, aos quais incumbe executar os planos governamentais. D, esse sentido estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. E subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo, né? Predominantemente ao Poder Executivo. Você vê o seguinte, o que nessa questão está sendo abordado? Essa questão trata daquela parte que às vezes fala, isso aí não vai cair na prova, isso aí não entra, não cai. Cai. Né? Você vê que cai, que é o seguinte, aquela história, a administração em sentido amplo, em sentido estrito, a administração e o sentido estrito no seu sentido aí orgânico e funcional ou subjetivo e material. O que você vai ter aí, né? O objetivo ou o material. O que você tem nisso daí, gente, para ficar claro, né? Bom, para lembrar isso daqui até, vamos fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem aí, ó. Vamos lembrar esse negócio aqui para vocês não errarem mais, ok? Vamos acompanhar aqui no quadro comigo. Então, administração pública, nós vamos ter sentido amplo,
e sentido estrito. Sentido amplo, ela vai englobar os órgãos governamentais e os órgãos administrativos. Por quê? Isso quer dizer que ela engloba tanto a função ou a atividade política quanto a atividade administrativa. Então, nesse sentido amplo aqui que vocês estão vendo, a administração ela é vista no sentido amplo, em que aqui não é só matéria regulada pelo direito administrativo, né? Aqui nós vamos ter matérias também reguladas pelo direito constitucional. Então, por exemplo, órgãos governamentais. O presidente da República, quando ele sanciona ou veta uma lei, ele está atuando na chamada função política. Então, essa parte, sanção ou veto, não é estudado pelo direito administrativo, né? Isso vai ser estudado no direito constitucional. Já o próprio presidente, ele também tem atuação na atividade administrativa quando ele, por exemplo, nomeia um candidato aprovado em um concurso público. Então, no sentido amplo, a administração pública, ela é muito abrangente. Então, ela pega tanto a atividade política quanto a atividade administrativa, pegando tanto órgãos políticos quanto órgãos administrativos. Já em sentido estrito, é um sentido menos amplo, pelo próprio nome diz, né, mais restrito. Nós temos o quê? Apenas os órgãos administrativos, né? Apenas a atividade administrativa. Então, aqui vai pegar somente os órgãos administrativos, somente a atividade administrativa. É esse o sentido que é o estudado em direito administrativo. Esse é o ponto que o direito administrativo vai estudar. Esse é o ponto que o direito administrativo vai cuidar, porque ele só vai cuidar da atividade administrativa. Então, sempre que você escuta falar que a administração pública está estudando direito administrativo, é essa em sentido estrito. E isso continua da seguinte maneira. Essa administração em sentido estrito, a administração em sentido estrito, o que nós vamos ter? Ela se subdivide. Então, o que nos interessa é só a administração em sentido estrito. E em sentido estrito, a administração ela pode ser dividida em duas partes, ou seja, em duas etapas aqui que a gente pode sintetizar assim. Sentido subjetivo
formal ou orgânico. Sentido subjetivo, formal ou orgânico e sentido objetivo, material ou funcional. Material ou funcional. A ideia para você lembrar é o seguinte: o que te lembra quando você fala em orgânico? Ah, professor, orgânico lembra de órgãos, subjetivo de sujeitos. Então a ideia é essa, que no sentido subjetivo, nós vamos anotar aqui, ó, sentido subjetivo, você vai lembrar quem? Como assim quem? Quem faz parte dessa administração pública? Aí você vai colocar que é o quê? Os órgãos públicos, os agentes públicos, e as pessoas jurídicas. É quem faz parte da administração pública. E em sentido objetivo, material ou funcional, lembra, funcional vem de função. A ideia é o quê? O que é que ela faz? Quais atividades? Você vai ver, ó, ela faz a atividade administrativa. Atividade administrativa. E o que é a atividade administrativa? Nós vamos ter, né, serviço público, saúde, educação, telefonia. Nós vamos ter polícia administrativa. Então, é atividade que impõe restrições, né, ao exercício de direito individual. Nós vamos ter o fomento, atividade de estímulo e incentivo ao terceiro setor. Nós vamos ter a atividade de intervenção, que o Estado intervém na economia, seja de forma direta ou indireta. Então você vê desse sentido aí estrito que há essa subdivisão em subjetivo e objetivo, formal e material, orgânico ou funcional. Então é bom você saber os três, porque eles gostam às vezes de ficar trabalhando com os sinônimos aí, trocando. Mas lembra que subjetivo, formal, orgânico é quem? Quem faz parte da administração? Órgãos, agentes, pessoas jurídicas. E em sentido objetivo, material, funcional, é o que ela faz? O que ela faz da vida? Atividade administrativa. E essa atividade administrativa consiste em quê? Atividade administrativa vai consistir nessas quatro aí: serviço público, polícia, fomento e intervenção. Então, com isso, você pode fechar a definição de administração pública, juntando os dois que eu vou pôr aí para você guardar também e sempre lembrar, né? Você junta, que você vai ver o seguinte: o que é administração pública, né? Administração pública em sentido estrito. Ela nada mais é que o quê? O conjunto de órgãos, agentes públicos e pessoas jurídicas que desempenham a atividade administrativa. Aí agora deu para você revisar bem, não é? Beleza? Então vamos voltar para a questão aí, para a gente ver a alternativa. Você vê que nessa questão que ele está querendo trabalhar, está falando, olha, administração pública em sentido
objetivo material. Você confunde isso daí tudo. Aí fica fácil você lembrar. Vamos lá, letra A. Em sentido objetivo, material ou funcional. Lembra que a gente viu que a ideia é fazer o quê? É o que ela faz, qual é a atividade. Então, ela não designa os entes que exercem atividade administrativa. Né? Isso aí seria o sentido subjetivo. A letra B fala que em sentido amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Lembra que a gente viu que, em sentido amplo, a administração pública engloba tanto os órgãos governamentais quanto os órgãos administrativos. E porque engloba, em decorrência, engloba também tanto atividade política quanto atividade administrativa. Então, se você quiser fazer essa divisão também de subjetivo e objetivo, subjetivo quem, objetivo o que faz, em sentido amplo, objetivamente considerada, quer dizer, em razão da atividade, ela de fato ela engloba a função política e a função administrativa. Então essa B aqui está bonita. Né? Vamos ver, a C fala que em sentido estrito, subjetivamente considerada, ela engloba tanto os órgãos governamentais, supremos, já falou, opa, está errado. Não engloba isso porque em sentido estrito é só a função administrativa. E a letra a D fala que em sentido estrito, ela engloba a função política e a administrativa. Errado, isso é em sentido amplo, não é? E a E fala que em sentido subjetivo, formal ou orgânico, que a gente viu que é o quem faz parte, ela compreende a própria função. Não, nessa parte aqui deveria dizer quem faz parte. Então, de fato, a alternativa B, que era bonita, aí ficou lindona, é a resposta correta, não é? Beleza? Muito bem. Vamos seguindo aí, fazer umas questõezinhas agora sobre princípios da administração pública, tema muito importante. Vamos lá. A primeira aí, né? 2013 aí do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Babinha essa aqui, hein? Para você. São princípios básicos, entre outros, da administração pública. Essa aqui é para você lembrar aquela famosa expressão LIMP, que está no artigo 37. Porque no artigo 37, caput da Constituição Federal, está escrito que são os princípios de obediência obrigatória à administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os expressos, são considerados princípios básicos, não são só eles, tem os implícitos. Mas a Constituição, aqui a questão estava querendo saber sobre os princípios básicos. Aí nós vamos ter o quê? A letra A, moralidade, sim, legalidade, sim, qualidade, não. Eficiência, sim, prontidão, não, legalidade, sim. A C, impessoalidade, sim, eficiência, sim, legalidade, sim. Fala, opa. E aí a D, qualidade, não, eficiência, sim, razoabilidade é princípio da administração, mas é um princípio implícito, né? Mas é um princípio, mas não é expresso. E a E, publicidade, sim, prontidão, também não, tem errado. A única que tem os três bonitinhos é a alternativa C, beleza? Muito bem, vamos ver a seguinte aí, ó. Essa da Fundação Casa. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são para os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que eles são? Isso daí também fácil, tá vendo? Esse tipo de questão. Fala, você não cai coisa fácil. Como que não cai mais fácil que isso aí? Só se você tentar pegar doce de criança, né? Apesar de se pegar doce, depende da criança, você pode se arrepender, né? O que tem? Quais são os princípios, gente? Lembra do LIMP? São o quê? Princípios constitucionais da administração pública, princípios de obediência à administração direta e indireta. O que fala aí? São os princípios constitucionais da administração pública direta e indireta. Fala, opa, essa aqui. Você vê que as outras, ó, princípios e práticas fundamentais
A C, princípios éticos e morais da administração e constitucional. D, regras e práticas que a administração pública e privada. E a E, políticas, princípios e práticas, tudo errado. Muito babinha essa, né, gente? No dia da sua prova vai cair uma dessas também, mas você não me erra, hein? Tá? Então essa ficou a alternativa A, tranquilinha, não é? É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até mais. Grande abraço.